claramente um sinal. Conto e narração, Daniela Rugimonte. Música, Vigberto Júnior. Essa é uma confissão de alívio, mas há quem possa considerar a confissão de um crime, ao menos a confissão de um pecado bem reprovável. Estou consciente e preparado para esse tipo de julgamento. Sendo assim, preciso ressaltar que se trata mais do meu anseio por liberdade do que do meu caráter. Não me reduza a alguém infame apenas. Não me condene antes de me ouvir. Peço. Sou eu a pessoa que mais possuiu motivos de assombro. Meu padrasto morreu. Hoje foi sua despedida. O velório foi muito bonito, mais do que eu esperava, para falar a verdade. Por fim, descobri que ele era um homem muito querido. Muitas pessoas foram para estar com o falecido pela última vez. Quem olhasse de fora poderia até pensar que sua vida foi movimentada, rodeada de bons amigos. Mal se poderia saber que o velho passou a fase final de sua existência sozinho. Ou quase sozinho. Eu fui sua única companhia durante muito tempo. Coube a mim cuidar do meu padrasto doente após a morte precoce de minha mãe. Ninguém ali, entre os chorosos, havia se prestado a oferecer uma ajuda sequer, enquanto o homem ainda estava vivo, porém fraco, demandando atenção e tendo gastos. Meu padrasto, que a paz o tenha, já bambeava muito tempo no quase morte. Um suplício que parecia não ter fim, sofria muito. Me acordava de madrugada, era dependente em tudo. Eu sequer podia reservar um punhado de tempo para mim. Ler um livro? Nunca mais. Coitado, não fazia por mal. E mal podia virar-se na cama sozinho. Meu padrasto, um familiar que não escolhi. Um compromisso feito por minha mãe, mas que eu tive que honrar após sua partida. Ele foi minha herança. Nem para o meu pai, meu sangue, pude ser tão devotada. No enterro, durante as palavras de um velho conhecido do morto, lembrei das primeiras páginas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Imaginei se meu padrasto poderia estar, de alguma forma, assim como Brás Cubas, assistindo sua própria cerimônia fúnebre. Eu pensei isso devido ao fato de não ter chorado. Em nenhum momento eu chorei sua morte. O que ele pensaria disso? Poucas são as coisas que me fazem chorar e isso é muito mal interpretado. Tem gente que faz questão das lágrimas. Para algumas pessoas, o sofrimento é pré-requisito para um enterro. Precisam do espetáculo do choro. Porém, meus olhos estavam secos e por isso coloquei os óculos escuros para disfarçá-los. Não estava nos meus planos ser vista como uma pessoa fria, uma enteada que não lamenta a perda de um ente querido. Lembrei também que não terminei de ler o livro que citei anteriormente. Eu era sempre interrompida a cada tentativa. Foram tantos remédios, compressas, banhos, sopinhas, fraldas para trocar, consultas médicas, exames, que não consegui atingir nem um terço do livro. Pensei então, vou terminar, enfim, de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. No mesmo instante, fui surpreendida por um coro de amém vindo das pessoas em volta. Por alguns segundos cheguei a pensar que o tal amém compactuava com meu projeto de leitura. Mas claro, logo me dei conta que era somente o fim da oração que aquela pequena multidão bradava unida. Agora repousavam, o corpo no caixão e o caixão em sua cova. Tudo encerrado, tudo enterrado. Fui para minha casa. Fiz questão de abrir a porta do meu apartamento num gesto lento e curtido. Conforme a porta foi abrindo, percorri o ambiente com meu olhar, como em um escaneamento. Já fui identificando o que era meu, o que era de meu padrasto e o tanto de espaço que eu poderia liberar. Quem sabe eu não mudasse alguns móveis de lugar ou me desfizesse de algumas coisas? E foi o que eu precisamente fiz. Nem descansei. No mesmo dia,
Lá estava eu a empurrar os móveis de um lado para o outro e a separar alguns itens para doação. Eu já estava vendo a hora que alguém reclamaria do tanto de barulho que eu estava fazendo. A acústica de onde eu moro é tão boa que qualquer barulho circula com facilidade pelo andar inteiro. Aos poucos, a casa começava a se tornar meu lar, com a minha cara, com meu estilo. E quanto sossego! Pude ouvir as minhas músicas sem precisar diminuir o volume. Pude tirar as minhas próprias sonecas sem acordar sobressaltada. E claro, pude desempoeirar brás-cubas. Folheando o livro, encontrei um papel azul que me servia de marca-página com a mensagem: "Sua história não termina aqui. Vá adiante." Como eu mal conseguira avançar na minha leitura anterior, resolvi retomar o livro do começo. Na companhia de Machado de Assis, me encaminhei para a janela e me sentei em um banco confortável que ficava debaixo dela. Eu mal podia acreditar, era verdade. Meu tempo era meu de novo. Ventava muito naquela tarde. Precisei ter o cuidado de segurar as páginas para não perder o fluxo da história. Eu estava imersa na leitura como há tempos não ficava. Passei mais uma vez pelo ponto da história que eu havia me recordado no enterro. Genial. Como era bom pensar a vida pela perspectiva de uma pessoa morta. Me fascinou como da primeira vez. A cada linha eu embarcava mais e mais. E então cheguei no ponto onde havia parado. A partir daqui, tudo seria novo. Foi aí que inacreditavelmente fui interrompida. Uma voz masculina, vinda da janela ao lado, gritou para o lado de fora: "Por que eu preciso sofrer assim, Deus?" Logo em seguida: "Por que não me responde? O que mais devo fazer para chamar a sua atenção?" Dessa vez eu não fiquei contrariada, como ficava na época do meu padrasto. Apenas me assustei, eu não esperava por aquilo. O lamento não parou. Meu vizinho desconhecido continuou a praguejar sobre a própria vida. Queixava-se de sua sorte ou da falta dela e reclamava a ausência da ajuda divina em tempos de dor. Eu não podia ver, nem ele a mim, mas eu o imaginei jovem pela sua voz e o imaginei intenso pelo seu tom. Eis então que algo se deu. É bem possível que eu saia como mentirosa, mas contarei o que aconteceu mesmo assim. No momento exato, eu disse exato, que o homem cobrava uma resposta divina, o papel que repousava na página desgarrou-se com o vento forte. Fez uma curva improvável e atingiu meu suplicante vizinho. Quero aqui lembrar a todos o que dizia o papel. Sua história não termina aqui. Vá adiante. Acredite quem e se quiser. Claramente um sinal, berrava o rapaz aos 7 ventos, com muita euforia. Mesmo impressionada com tamanha coincidência, eu me diverti muito com a tolice dele. Era a típica ingenuidade patética de um desesperado. Eu jamais teria presenciado cena tão inusitada dias atrás. Como era bom ter tempo livre para assistir problemas que eu não precisava resolver. Tive que impedir que minha risada saísse pela boca fora para que meu vizinho não ouvisse. Não foi nada fácil. Abusando da minha capacidade de improviso, o rapaz pediu perdão por sua incredulidade e suplicou por mais uma e definitiva confirmação dos céus. Me peguei num impasse. Era uma situação ridícula. A primeira vez foi obra do acaso. O vento levou o papel porque é isso que os ventos fazem. Eles passam por nós, levam e trazem coisas. Mas se eu atendesse seu pedido em nome de Deus, seria pura conivência com um delírio descabido. Foram alguns segundos de: o que eu faço? Eu poderia deixar como estava, mas imaginei que os gritos de lamento poderiam voltar. E pelo amor de Deus, eu queria ler. Pensei rápido e borrifei o perfume do meu falecido padrasto pela janela e deixei que o vento levasse as moléculas de odor. E assim ele o fez. Porque é isso que os ventos fazem. Silêncio. Cheguei a pensar que não havia sido convincente. O cheiro não é tão direto quanto aquela mensagem.
mas em seguida notei que o vizinho chorava baixinho. Era um choro de gratidão, de estado de graça. Eu pude ouvir, inclusive, alguns obrigados emocionados. Poderia ter sido algo que me emocionaria também. Era evidente que o sofrimento do rapaz o consumia. Sou humana. Conheço a falta que faz não ter acesso ao Altíssimo. Não consegui uma comunicação clara com ele. Os sinais enviados por mim carregavam consolo, esperança e até um certo prestígio. Poder falar com uma deidade tão importante não era para qualquer um. Afinal, Deus não entra em contato com ninguém. Não é de dar muita intimidade. E eu entendi os motivos de Deus. O ser humano não para de querer. Os dias posteriores foram tomados pela insistência inconveniente do meu vizinho. Eu não conseguia fazer uma atividade inteira sem ouvir os clamores ou acusações de abandono. Na maior parte das vezes eu conseguia ignorar. Mas entre um dia e outro existe uma coisa chamada madrugada. E era na madrugada que seus pulmões turbinavam, que seu diafragma trabalhava no auge. Maldita acústica! Não era justo comigo. Eu merecia curtir mais o silêncio e a calmaria que se tornou minha casa. Não pude aproveitar. Aquela voz me perturbava o juízo, me perturbava a alma. Aquela voz me privava dos direitos que eu tanto esperei. Às vezes eu fazia uma coisinha ou outra para que o sujeito sossegasse. Tudo para que ele parasse de gritar. Isso o acalmava e o acostumava mal ao mesmo tempo. Não demorou muito para que ele passasse de vítima a algoz, um meu algoz. Eu esqueci que ele sofria e passei a desejar, acho até que a imaginar seu sofrimento. Eu apenas queria me livrar dele. Eu queria o seu sumiço. Eu queria seu engasgo. Eu queria que ele caísse da janela e se espatifasse lá embaixo. Eu precisava agir. Na madrugada seguinte pensei, certo, não irei dormir, mas ele também não. E mais, posso até me entreter um pouco. Nem lembro a última vez que fiz algo divertido. Resolvi me permitir um pouco de aventura. Meu teclado saiu do armário. Há tempos eu não arriscava ali uma melodia, mas essa seria a hora de voltar a tocar. Entre minhas partituras, peguei a música que mais trouxesse um ar apocalíptico. Para aumentar o impacto, posicionei minha caixa de som voltada para a janela do insuportável. A minha sorte era morar em um prédio de idosos com audição já reduzida. Aliás, eu quase não encontrava os meus vizinhos. Na época que o meu padrasto ainda desfrutava de alguma saúde, nós fazíamos curtas caminhadas pelo pátio na entrada do prédio, por recomendação médica. Durante essas caminhadas, cruzávamos com um ou outro vizinho, todos velhos. Enquanto meu padrasto exercitava as pernas, eu exercitava minha paciência. Não que eu não gostasse de pessoas idosas, mas as conversas que se davam quase nunca me interessavam. Ou falavam de como o mundo não era mais como era antigamente, ou contavam fofocas e histórias fantasiosas da vizinhança. Para ser bem sincera, mesmo que mudassem de assunto, eu não perceberia. Eu não era exatamente uma jovenzinha, mas estar na companhia de pessoas da minha idade me fazia falta. Depois que meu padrasto ficou acamado de vez, eu apenas via o tal pátio pela janela da minha sala de estar, ou nas minhas entradas e saídas do prédio. Além disso, o meu apartamento ficava no último andar, o 7º. No andar abaixo, há 2 apartamentos de uma mesma família, que fica uma temporada aqui no Brasil e outra na Argentina, seu país de origem. Ou seja, estávamos quase isolados, eu e meu vizinho ao lado. Eu estava liberada para caprichar mais em minha performance musical. Toquei.
Confesso que me senti entrando em um transe gradativo na pele de uma artista do fim dos tempos. Senti prazer ao escutar a voz gritando "Meu Deus!", intercalada com longos períodos de silêncio. Não sei se estou indo longe demais, mas eu poderia jurar que consegui ouvir sua respiração ofegante e alguns gemidos abafados de medo. Que prazer inenarrável! Não sei quanto tempo durou meu show, apenas sei que o resto daquela madrugada foi muito bem dormida. Eu havia encontrado a minha defesa atacando. Já que aparentemente não havia escapatória, por que não tornar tudo aquilo um pouco mais interessante? Eu dei asas à minha imaginação. Imaginação um tanto sádica, não posso negar. Quanto mais grato ele ficava, mais eu pensava em o fazer sofrer. Já que me fez de deusa, eu o faria pagar por todos os seus pecados. Sei que nesse momento pareço um ser humano horrível. Porém, o que eu conto aqui não faz justiça ao tamanho do desgaste que sofri. Essa narrativa não passa de uma edição dos dias e dias que minha paz foi sacrificada. E antes que você pense que era mais fácil e menos cruel, apenas pedi para que ele parasse com tudo aquilo, eu te digo, tentei. Eu tentei e não foi uma vez só. Mas parece que ele não tinha ouvidos para o meu eu humano. Desafio qualquer um a estar no meu lugar e não perder a paciência. Duvido alguém passar pelo que eu passei e continuar com a mente sã, com o coração livre de maus sentimentos. Uma hora a ingenuidade deixa de ser fofa. Uma hora o inusitado deixa de ser engraçado. Chegue você, um dia, ao seu limite. Ultrapasse ele e você me entenderá. Quase todo dia eu pensava, eu deveria ter chorado no enterro. Pelo visto, estou pagando pelo meu não choro, até agora. Estou sendo punida. Eu e meu devoto fiel estreitamos bastante nossa relação. Passei a conhecer alguns pormenores de sua vida. No entanto, havia muita confusão mental da parte dele, e nem sempre o que ele me contava tinha lógica. Parecia que ele estava perdido no tempo e espaço, desconexo com a realidade. Outras vezes era de uma lucidez espantosa, mas era inseguro. Ele era muito inseguro. Ele não fazia nada sem minha ajuda. Não tomava qualquer decisão sem me consultar. Não sei dizer o quanto eu odiava e amava estar naquele nível de controle. A cada pedido de conselho, eu enviava uma instrução que o prejudicasse ainda mais. Isso não o repelia. Ao contrário, o tornava ainda mais dependente de mim. Como ele não notava que algo estava errado? Como poderia ser tão estúpido? Ele não parava, era inacreditável. Pior, ele era irritantemente grato a mim. Isso me dava raiva, me dava nojo. Entretanto, me sentia atada. Sentia que não poderia voltar atrás. Para viabilizar a comunicação entre nós, eu me utilizava de barulhos pelas paredes, bilhetes amassados e arremessados de janela para janela, ou minha voz distorcida em um microfone. Por diversão, eu ordenava que cumprisse tarefas absurdas e sacrificantes, e usava isso de ameaça. Eu o ameaçava de abandono, caso algo fosse desobedecido. Certa vez exigi que ele dormisse na praia, deitado na areia, em uma noite fria. Aleguei que eu estaria no céu vigiando. Bastava que ele olhasse para cima e tivesse fé. Eu fiquei insônia nessa madrugada, imaginando o quão penoso deve ter sido para ele. Eu imaginava a tortura que ele devia estar submetido por minha causa. Imaginei o quanto ele poderia passar a me odiar
desejar romper com o nosso vínculo. No dia seguinte, ouvi suas tosses e espirros sem parar. Foi um deleite enorme. Foi música para os meus ouvidos. Meu mero mortal me respeitava incondicionalmente. E ele não poupava nem a própria saúde para fazer valer a minha vontade. Todavia, eu também tive por vezes minhas crises de consciência. Uma foto que eu encontrei me fez pensar muito. Era uma foto que estava dobrada dentro da carteira do meu padrasto. Posava na foto meu padrasto e minha mãe, bem mais jovens. Eu reconheci o local e a ocasião. Uma pequena viagem que fizemos para a serra. Eu estava na viagem, mas não apareci na foto, nem naquela dobrada da carteira e nem nas outras semelhantes. Percebi que passei a viagem servindo de fotógrafa para eles, em tempo quase integral. Aquilo mexeu muito comigo. Eu poderia ter ficado mais tempo presa naquelas lembranças, mas alguém, sabemos quem, gritou na janela. Como posso ser livre? Onde posso me encontrar? Nem saí do lugar, pois apenas respondi gritando: voe, se atire, se vire. Silêncio. O tempo parecia ter parado. O ar ganhou um peso diferente, pude sentir. Estranho. Reparei que dessa vez ele não me respondera. Você está aí? Perguntei, mas ele tornou a me deixar sem resposta. Parece que enfim mexi com seu orgulho. Já era hora. Ele deve ter ficado magoado com as minhas palavras. Deve ter saído da janela, possivelmente constrangido. Vamos ver quanto tempo dura essa vergonha na cara, pensei. Até que durou. Talvez eu tivesse ido além da conta dessa vez. O controle começava a sair das minhas mãos. Notei que as 24 horas que se passaram no dia seguinte foram as mais silenciosas que já tive na minha vida. A princípio respirei fundo, a fim de convencer-me de que aquilo era um ótimo sinal. Um sinal para mim que o caminho estava livre, para eu fazer o que eu quisesse, como quisesse, pelo tempo que eu quisesse. Preparei um chá, mas nem bebi. Lembrei que havia uma cerveja gelada na geladeira, que eu nunca pude beber até então. Com meu padrasto enfermo, eu não fazia nada que me proporcionasse algum relaxamento ou que me deixasse desatenta. Certa vez, tomei um remédio para dormir, pois estava muito nervosa e revirava na cama. O resultado disso foi acordar depois do horário habitual, com o velho gritando meu nome, numa voz minguada e sem fôlego, pois sua bombinha para respirar havia caído no chão. Resumindo, eu precisava estar de prontidão a qualquer momento, para caso ele necessitasse de mim. Mas isso fazia parte do passado. Agora eu estava autorizada e à vontade. Peguei a cerveja gelada e ainda dentro do prazo de validade, me servi de um copo, coloquei uma música ambiente, me estiquei no sofá e resgatei o livro para ler. Só se ouvia a música. Nenhum ruído ousou atravessar aquela melodia. Contudo, por dentro, eu não silenciava. Eu estava completamente dispersa. Li o mesmo parágrafo umas 5 vezes. Mesmo assim, não entendi, não fazia sentido. Era para ser bom, mas não foi. Era para ser relaxante, mas me angustiou como nada conseguiu me angustiar antes. Por essa razão, eu quis abreviar o momento. Virei o copo e bebi tudo de uma vez. Fiz o mesmo com a latinha. A quietude era tão ensurdecedora que eu pude ouvir com perfeição cada gole acelerado que eu dava. Assim que acabou a cerveja, amassei a latinha e a joguei no chão. Levantei e parti para desligar aquela música linda, mas infernal. Agora nem a música restava.
Fiquei um tempo em pé com as mãos na cabeça, tentando achar meu equilíbrio. Eu não sabia o que fazer. Cadê ele? Eu não parava de pensar. Em seguida, me pus a tentar captar algum som que viesse do apartamento ao lado. Fui além, apanhei o copo vazio de cerveja e encostei sua borda contra a parede que dividia os apartamentos. Minha ideia era criar uma conexão acústica entre mim e o meu sumido mortal. Nada. Silêncio completo, que bizarro! Eu não sei explicar porquê, mas aquilo era perturbador. Como pode alguém tão barulhento não emitir qualquer ruído durante tanto tempo? Nenhum som de passo, de porta, de algo caindo, nada. Um enigma esquisitíssimo. Mais de 24 horas de absoluto silêncio. Sei por que não dormi. Sei por que me intrigou. Sei por que eu ficava obcecada a cada virada de hora. Mais uma madrugada se aproximava e eu sabia que as minhas chances de dormir eram mínimas. Foi então que eu iniciei uma sequência de tentativas de contato. Um a um, todos sem sucesso. Dei alguns socos na parede para ver se as pancadas o faria se manifestar. Não se manifestou. Por fim, numa atitude desesperada, fui até a janela e berrei: "Por que não me responde? O que mais devo fazer para chamar sua atenção?" Eu só precisava saber. Só precisava de um sinal. Desse momento em diante, as únicas vozes que surgiram foram as de dentro de mim. E elas brigavam entre si. Elas se contradiziam totalmente. Umas me diziam que eu devia estar na cama, já outras tentavam me convencer que eu tinha contas a acertar. Quem ele pensava ser para me ignorar daquela forma? Que vida era aquela que se resolvia de uma hora para outra sem a ajuda de ninguém, sem minha ajuda? Essas interrogações me inflavam de um ar que eu não conseguia expirar. Eu ia explodir se não tomasse uma atitude. Só restava fazer uma coisa. Tomei a decisão de quebrar todas as barreiras e de cruzar a fronteira. Eu atravessei a sala de minha casa, abri a porta. Cheguei ao corredor do andar e parei diante da porta do vizinho. Aquela era uma atitude audaciosa. Até então ele não conhecia meu rosto, não conhecia minha mortalidade. Eu estava prestes a perder as minhas atribuições divinas. Que fosse. Soquei a porta decidida. Nenhuma resposta. Antes que pudesse repetir o gesto, tive a ideia de mexer na maçaneta. A porta estava destrancada. Comecei a abrir a porta. Todavia, minha coragem já não era mais a mesma e meu ritmo diminuiu consideravelmente. Na medida que a abertura gradativa da porta revelava o ambiente interior, pude percorrer os olhos e ver o vazio do apartamento. Não havia ninguém. Não havia nada, nem um móvel sequer. Como aquilo era possível? Ele teria ido embora? Como poderia ele ter esvaziado o apartamento sem fazer um barulho sequer? Eu teria ouvido. Ou não? Teria? Claro que teria. Explorei os outros cômodos do apartamento e todos eles com a mesma ausência. Quando eu estava quase indo embora, me recordei de algo assustadoramente improvável, mas não impossível. A lembrança desse ocorrido veio como um sopro nos meus ouvidos. Uma história trágica era contada pelos velhinhos que caminhavam costumeiramente pelo pátio. Alguém teria tirado a própria vida naquele prédio. Um morador, para ser mais exata. Um morador jovem, para ser mais exata ainda. Atormentado por problemas que não encontrava solução, ele teria se atirado pela janela. Mas que loucura! Não havia nenhuma conexão entre os casos.
Ou havia? Quem era o dono da voz que eu ouvira? Um morto ou alguém que simplesmente se foi? Quem havia estado ali durante todo aquele tempo e de que forma sumiu? Mirei a janela aberta, sem quase piscar. Caminhei lentamente até ela, temendo ver um corpo estirado lá embaixo. Olhei. O que vi foi apenas um pátio deserto, na penumbra, iluminado apenas por um poste moribundo. Troquei a direção do meu olhar e vi um céu fechado por nuvens pesadas. O vento começava a ficar forte, fazendo com que as nuvens se movessem aos poucos. De repente, fui tomada por um impulso. Quando dei por mim, eu estava pedindo aos céus uma resposta. O pedido saía de minha boca como em um sussurro, mas não permaneceu desse jeito. Aos poucos, o sussurro se tornou uma voz que saía com força de dentro. Minha voz ficava cada vez mais embargada, com um choro que tomou conta de mim. Poucas são as coisas que me fazem chorar, e naquele momento eu não sabia dizer porquê. Especificamente eu chorava. Eu estava disposta a gritar quando algo ao meu lado me chamou a atenção. Pude perceber pela minha visão periférica um movimento diferente. Virei meu rosto aterrorizada. Mas era apenas um papel azul, preso na aba da janela que balançava com o vento. Um papel familiar. Nele dizia: "Sua história não termina aqui. Vá adiante." Claramente um sinal. Foi a frase que me veio à cabeça. Tornei a olhar para o céu e já não havia mais nuvem nenhuma. O vento se encarregara de afastar todas. Com delicadeza recolhi o papel, mas dali não consegui me mover. Eu estava diante da mensagem que esteve comigo por tanto tempo, mas só agora, de verdade, eu pude compreender. Subitamente fui tomada por uma lucidez espantosa. Me dei conta de onde eu estava e não deveria estar. Era como se eu estivesse perdida no tempo e espaço. Encarei o apartamento vazio e me senti convidada a me retirar. Saí e imediatamente um golpe de ar fez com que a porta se fechasse atrás de mim. Dei um salto de susto. Aquele era um sinal para que eu cuidasse da minha própria vida. E uma hora ou outra, é isso que devemos fazer.